Deixa eu começar aqui. Então vamos ler hoje em João 15. Na semana passada eu falei que ia falar de João 15, né? A semana passada foi a Páscoa e é bem engraçado, né? Porque assim, toda vez que acontece alguma data festiva, de qualquer outro segmento, qualquer outro sentido, qualquer outra data, qualquer outro feriado, a gente vê notícias, a gente vê. Eu trabalho com a internet, né? Então eu abro a página da internet, tem sempre o feriado lá, o significado, história, tudo, menos o da Páscoa. Não aparece em lugar nenhum sobre Páscoa. A internet é limitada sobre esse assunto. É até difícil para fazer pesquisas. E aí eu tava vendo, né? Eu sempre posto vídeo lá, eu fico revendo as coisas que eu falei lá, ver se não tem algum erro, alguma coisa assim. Sempre assisto de novo. E, tudo que eu falei ali, o meu pastor falou no domingo, no culto, e eu vejo outros pastores falando. E, assim, essa é a única forma da gente saber da verdade é através da palavra. A gente não vai ter outro sistema, outro caminho. Na semana passada eu comentei, né, que um pastor pregou falando assim, o mundo e os opressores lá do mundo, eles não estão nem aí para nossa fé pública. Para o que a gente sente no nosso coração, porque eles não estão nem aí. Eles estão preocupados com o fruto que a gente pode dar. Então, assim, o que um cristão pode fazer? Essa é a preocupação do mundo. Essa é a preocupação do inimigo. Com o que a gente pode fazer, o que pode acontecer através de nós. E não com a nossa declaração. Porque hoje você vai na rua e você abre os braços e fala, ó, tem até um cara lá na Paulista, ele é bem conhecido nas redes sociais, que ele fica lá na Paulista pregando e tal. Eu conheço ele, conheço a família dele inteira. Ele há muitos anos. E só que ele é esquizofrênico. Ele é esquizofrênico, faz umas loucuras, só que ele fica lá pregando. Ele fazia isso lá no terminal de Cidade Tiradentes, aí fez lá no aeroporto um tempo, e agora tá lá na Paulista. E é bem ele é famosinho na internet. O vídeo dele aí com milhões de visualizações na internet. E os caras vai lá, zoa ele, joga água nele, faz uma parte de bagunça com ele, ele continua lá, mas ele tem um problema. Ele tem um problema, entendeu? Ele não é normal. Então, assim, mas o mundo não tá nem aí para aquilo. O mundo tá aí pro fruto que a gente pode dar. E o fruto que a gente dá, às vezes, vai demorar um pouco para frutificar. Quero falar sobre isso hoje. João 15 vai falar da videira. Vamos ler aqui. A gente vai ler do 1 até o 4. Jesus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como os ramos não podem produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus está dando as instruções aqui. João 14, 15, a gente vê Jesus falando muito. Tem uma Bíblia que ela coloca as palavras de Jesus em vermelho, e João 14, 15, 16, 17, vai estar tudo em vermelho. Tem poucos, assim, um versículo às vezes no meio sem estar vermelho, porque aqui é Jesus expressamente falando aqui. Por quê? Porque ele está dando as últimas instruções, ele está falando as últimas coisas, são os últimos momentos de Jesus na Terra. E ele está falando aqui com os discípulos, ensinando, deixando ali exaustivamente os seus ensinos com os discípulos ali. E aqui ele está falando sobre dar fruto. O que Jesus falou? Ele falou, eu sou a videira verdadeira, eu sou uma árvore. Vou colocar aqui nas nossas palavras, né? Eu sou uma árvore. Aquele que está em mim dá fruto. O galho, o ramo. O que não dá fruto, ele fala, o meu pai é o lavrador, o viticultor. Aquele que não dá fruto, o meu pai vem, corta e lança fora. Aquele que dá fruto, mas aquele que permanecer em mim, esse dará frutos. E aí o pai vem e limpa.
para continuar dando fruto, para dar mais frutos. Isso aqui já traz uma série de ensinamentos para a gente. Por quê? Existe uma guerra na teologia, né? Eu sempre falo que eu gosto dos debates. Existe uma guerra na teologia que fala que uma linha teológica que fala que não se pode perder a salvação. Mas aqui a gente já vê que Jesus está falando que alguém perdeu a salvação. Porque quando ele fala que o viticultor vem, corta e lança fora, mais para frente ele vai falar que ele lança no fogo para ser queimado. É um graveto. Ele está falando de uma árvore. Então, um graveto que não dá fruto, para limpar a árvore, ele corta, poda a árvore e tira aquilo ali que não está dando fruto. E o que está dando fruto, ele limpa, tira aquelas folhas que estão secas, ele vai limpando para dar mais fruto. Então, aqui já mostra que é capaz sim a gente perder a salvação. A gente precisa permanecer para a gente ser salvo. A Bíblia fala que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. E outra coisa aqui que ele fala muito, e esse é um ponto de atenção, é a palavra permanecer. Só que no verso 4 ele fala essa palavra 4 vezes. De João 15, 1 até João 15, 11, ele fala essa palavra 11 vezes. Por quê? É importante essa palavra, por que Jesus frisou muito bem essa palavra aqui? A palavra permanecer, o significado dela é pertencer. Existe uma linha de significado dela também que significa morar junto, que é comprar algo, é permanecer junto, ou comprar algo e trazer para você. Então, permanecer aqui na Bíblia significa pertencer, significa estar junto, morar junto, crescer junto, estar junto, ser um só, um com o outro. Está falando de casamento, está falando de união, de unidade. Permanecer significa prestar contas. Permanecer significa pertencer. E aí Jesus está falando, se você permanecer em mim, ou seja, se você pertencer a mim, eu permanecerei em você. Ou seja, eu pertencerei a você. E aí ele continua no verso 4 aqui, ó. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não pertencer a mim, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ou seja, se nós não pertencemos de fato a Jesus, nós não vamos conseguir com que Jesus permaneça em nós. E qual é o sinal? O primeiro sinal que nós carregamos quando nós pertencemos a Jesus? Nós damos frutos. Nós damos frutos. E qual é o sinal que nós estamos dando frutos? Porque a gente até trouxe essa questão esses dias, né? Mas o que realmente é dar fruto? Qual é o sinal que a gente está dando fruto para Jesus? É quando ele tira algumas coisas de nós. A palavra está falando que o galho, o ramo que dá fruto, o Pai vem e limpa para que ele dê mais fruto ainda. Então, eu tive uma conversa, uma discussão esses dias com algumas pessoas sobre tempo. Virou cultura falar que não tem tempo. As pessoas estão achando bonito falar que não tem tempo. Você chama a pessoa para uma conversa, eu não tenho tempo. Chama para uma reunião, eu não tenho tempo. Quer fazer algo a mais, eu não tenho tempo. Você já pensou Jesus chamar a gente para alguma coisa e você falar para Jesus, eu não tenho tempo? Sabe o que acontece? A Bíblia fala o que acontece. A Bíblia fala que o Senhor chamou os convidados para as bodas do seu filho, para um casamento. E aí mandou os servos ir buscar os convidados. E os convidados falavam, eu não tenho tempo porque eu preciso visitar umas terras que eu comprei. Outro falou, eu preciso visitar uns gados que eu comprei. Aí outro dava outra desculpa, ninguém tinha tempo para o casamento que foi convidado. E aí o pai de novo fala assim, agora lance esses aí fora. Agora vai pelas periferias da cidade, em torno dos muros, e chame aqueles que estão nas ruas para vir para o casamento. Ou seja, Deus trocou os convidados, aqui ele está falando sobre os judeus e os ímpios, que Jesus veio para os seus não receberam, ele está falando disso. Mas isso traz para nós a importância de ter tempo para Deus. Porque existe um erro hoje na igreja, que a igreja está chamando hoje os obreiros
de voluntários. A gente não ouvia essa palavra até alguns anos atrás. Na igreja era obreiro. Diácono era obreiro, pastor era obreiro, bispo era obreiro. Todo mundo era obreiro na igreja. O que é obreiro? Trabalhador. Obreiro é trabalhador. Jesus fala, ore por trabalhadores. Obreiro é alguém que assume uma responsabilidade. Só que agora a igreja está chamando os obreiros de voluntários. Aí sabe o que a palavra voluntário faz lá no nosso subconsciente? Eu só faço se eu quiser. Eu não preciso dedicar meu tempo para isso. Porque esse é um voluntariado. Eu só faço se eu quiser. E, gente, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós permanecemos nele. E se nós permanecemos nele, nós pertencemos a ele. E se nós pertencemos a ele, nós não temos mais o domínio das nossas vontades e do nosso serviço. Não temos. Então, se Jesus fala assim, você não vai dormir para cumprir a minha obra, nós não vamos dormir para cumprir a obra dele. Porque as nossas vontades, desejos e necessidades não são mais nossas. Não são. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então o primeiro sinal de que nós estamos dando fruto no reino de Deus é quando ele começa a tirar algumas coisas de nós. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu preciso ter 2 empregos porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí Deus vai tirar um emprego seu. Vai tirar um emprego seu. Não, eu quero você ganhando R$1.000 por mês. Você consegue pagar seus contas com R$1.000. Não quero que você tenha no luxo. Quero você para mim. Hoje isso... E essa linha tá muito fina hoje. Muito fina. Porque existem formas mais fáceis hoje de ganhar dinheiro. Falar assim, né? Fáceis, difíceis de acessar. Mas pessoas estão ganhando dinheiro de formas mais fáceis, sem trabalhar tanto. E existe uma forma de se dedicar a Deus e ganhar dinheiro da mesma forma. Com internet, com conteúdo, com essas coisas. E então essa é uma linha muito fina. Mas o negócio que eu quero colocar aqui nós não temos mais tempo para nós. Nós não temos mais tempo para nós. O nosso tempo, se não é dedicado a Deus... Ai, cara, mas eu vou ficar 24 horas orando. Não, não é isso. Nós precisamos dedicar o nosso tempo. A palavra fala que se aquele que não cuidar bem da sua casa, como que vai cuidar das coisas de Deus? Ou seja, o caminho e o preparo para a gente cuidar das coisas de Deus passa por dentro da nossa casa. Por dentro da nossa casa. Então eu preciso dedicar o meu tempo de trabalho para cuidar da minha casa. E aí, cuidando bem da minha casa, eu vou estar cuidando das coisas de Deus. E aí, aqui dentro da minha casa, o Senhor vai me levantar para cuidar da casa dele. E aí a gente vai ver que o caminho é mais simples do que a gente pensava. Porque tem gente que fala assim, não, porque quando eu conseguir dar... Eu já ouvi muito isso, e eu continuo ouvindo isso. Quando eu conseguir dar R$1.000 de dízimo na igreja, eu não paro, enquanto eu não conseguir. Eu já ouvi muito isso. E uma vez, numa mesa de café, assim, no trabalho, um colega falou assim, o meu sonho é poder ter condição de comprar uma casa e dar uma casa para alguém que precisa. Ele morava na casa da sogra dele ainda, né, nessa época. Hoje ele tem a casa dele, mas na época ele morava na casa da sogra dele. Aí eu falei assim, cara, você já deu um chinelo para alguém? O chinelo é R$10. O caminho para dar uma casa para alguém que precisa passa por aqui. Então, se você não consegue dar um chinelo para alguém que precisa, você nunca vai dar uma casa, porque quando você chegar lá nessa condição, sua cabeça já está em outro lugar, o seu coração já está em outro lugar. Não está mais aqui onde você está hoje. A gente só fala que quer fazer as coisas que não temos condição, porque nós não temos a condição. Uma coisa que sempre me chocou foi esse negócio de a favela venceu. Eu conheço muito... eu trabalhei e morei no Capão Redondo. Trabalhei e morei lá. Eu já morei lá. Você já morou lá, né? Sim. E direto eu via o Mano Brown lá. Direto. O Mano Brown vinha com um carro antigo lá, restaurado e tal. Horrores de dinheiro no carro, as rodas grandonas e tudo. Ele vinha passar, vinha todo mundo lá e fazia uma festa. Aí vinha o Ice Blue, os caras dos Racionais lá, e muita gente lá fazia. Acabava as festas, os caras iam para os condomínios deles, para os apartamentos caros deles,
e a favela continuava a favela não venceu. Você entendeu? A favela não venceu. Não é feio falar que você ganhou dinheiro e que você prosperou, não é feio. Mas você falar que a favela venceu porque só você saiu de lá, isso é egoísmo. E no reino de Deus é a mesma coisa. As pessoas acham que é ganhando dinheiro que vai fazer alguma coisa e não é. Não é. A gente está sempre falando disso aqui. Às vezes, você dedicar 10 minutos de ouvido para alguém vale muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Vale muito mais do que qualquer outra coisa. Você dedicar 10 minutos de vida. Foi isso que Jesus entregou para nós, a vida dele. Jesus não entregou riqueza. A palavra fala que ele, deixando o trono de glória, se fez homem. Ele entregou a vida dele por nós. Ele não entregou os tesouros dele por nós. Muito pelo contrário. Ele fala que essas coisas estão nos esperando. Essas coisas estão nos esperando. Então esse é o primeiro sinal que nós estamos dando frutos. Não quero tratar muito de fruto, eu quero percorrer aqui mais coisas, mas a gente conhece lá em Gálatas 5 os frutos do Espírito, né? Qual é o fruto do Espírito? E aqui ele vai falar aqui, ó, Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós que vivemos dedicado, uma vida dedicada a Jesus, nós não temos mais medo do que o mundo coloca contra nós. E aí eu vou chegar nessa questão aqui. Eu coloquei aqui o tema de as consequências de permanecer em Jesus, de permanecer na videira. Então o primeiro sinal que nós estamos permanecendo na videira é dar fruto. E o sinal de que nós estamos dando fruto é que Deus está tirando alguma coisa de nós. Está tirando algumas coisas de nós. Então, se a gente está no caminho de perder algo que a gente acha importante, preste atenção. Ore, porque talvez é Deus limpando a gente, que o nosso fruto vai ser maior. A segunda consequência de permanecer, nós temos as nossas orações respondidas. Em João 15, no verso 7, ele fala assim, ó, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus sempre fala essas coisas. Lá em Mateus 6,6, né? É 6,6? Não é 6,6, é 7,7. Fala, bater e abrir-se-vos-á 7,7. Então, Jesus está sempre falando isso. Ele fala lá, aqui em João, ele fala assim, ó, se vocês, tudo que pedirem em meu nome, o meu Pai que está no céu vos dará. E aí a gente fica, nossa, mas eu oro tanto pedindo um carro e não tenho. Eu oro tanto pedindo algo. Porque a nossa oração é por coisa material, não tem como. E a gente vai sempre pôr essa palavra de Jesus a favor do que nós queremos materialmente, né? Então, eu quero um aumento de salário, eu vou pedir para Jesus um aumento de salário. Quero uma promoção no meu trabalho, eu vou pedir para Jesus uma promoção no meu trabalho. Eu quero... E a gente vai sempre atribuir essa palavra de Jesus às coisas que nós queremos, e não às coisas que Ele quer de nós. Então, imagina assim, você orar e falar assim, é até uma oração perigosa, a gente sempre fala isso. Por quê? Imagina você orar e falar assim, Senhor, eu quero servir o Senhor em missões. É uma palavra ampla, porque a missão pode ser feita aqui dentro de casa, quanto lá do outro lado do mundo. E se você orou isso com o seu coração, Deus vai te responder com isso aí. Deus vai te dar. Eu sempre falo, não ore o que Deus quer, que se você orar o que Deus quer, Ele vai te dar. E muitas vezes a oração, orar o que Deus quer, é completamente o contrário do que nós pensamos que é. Tem um exemplo assim que para mim é fantástico. Uma menina, amiga nossa, congregou com a gente, que ela falava, Deus me chamou para o Oriente Médio. E ela estudava o Oriente Médio, ela estudava os idiomas, ela estudava as histórias, as religiões, e ela sabia de tudo. E a gente batizou um muçulmano nessa época. A gente batizou um muçulmano e ela ajudou o menino na transição cultural ali do muçulmano para o cristianismo e tal. Ela que ajudou porque ela conhecia a história.
e ele deu uma Torá pra gente, eu acho que eu tenho ainda guardado em algum lugar, uma Torá pra gente, e ela já conhecia a Torá, entendia os fundamentos das religiões, de tanto que ela estudou, e hoje ela tá lá. Hoje ela tá lá na Cisjordânia, ela mora lá. Ela fica ali na Cisjordânia, Jerusalém, Síria. E aí, toda vez que eu vejo um post dela, a mensagem dela, alguma coisa, eu falo, meu, fantástico. Aí, ó, pediu, e ela precisou abandonar a profissão dela aqui, tinha uma profissão fantástica aqui também. Então ela precisou abrir mão do que ela tinha, do que ela conquistou com a vida dela aqui, para ir embora, para lá. Por quê? Foi Deus que chamou ela. Ela falava isso. Foi Deus que me chamou e eu tô dando a resposta. O contrário de outras pessoas que nós vimos se frustrar com essa questão de missões. De falar assim, não, Deus me chamou para missões, e a pessoa abandonar tudo, profissão, família, abandonar tudo por um projeto missionário, e o projeto acabou e essa pessoa teve que voltar para o trabalho, teve que voltar para o mercado de trabalho, teve que voltar e pedir perdão para a família, reconstruir a família, porque o chamado de missão dela estava errado. Sabe? Isso não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Porque nós não permanecer em Cristo vai nos fazer cair da videira. Olha só. Vai nos fazer errar o caminho. Vai nos fazer dar frutos que não condizem com o lugar que nós estamos. E esse lugar precisa ser Jesus. Ele é a videira verdadeira. A terceira consequência de permanecer em João 15, do 8 ao 10, fala assim, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês notaram quanto permanecer tem aqui? Jesus está falando aqui, ó, se vocês permanecerem em mim, eu amarei vocês, e se vocês me amarem, serão amados, meu Pai. Em João 14, um capítulo antes, ele vai falar isso exaustivamente, ele vai falar assim, ó, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, então serão amados do meu Pai e eu vos amarei eternamente. Jesus está falando aqui, ó, que uma das consequências de permanecer firme na videira é que nós vamos ser amados incondicionalmente por Ele. Amado incondicionalmente pelo Pai. E aí, o que é a falta hoje no mundo? Falta de amor. A falta de amor vai gerar vai protagonizar a falta de perdão e a falta de compaixão. Porque quando nós amamos, é impossível amar sem perdoar. É impossível amar sem perdoar. É impossível amar a Deus sem ter compaixão com o próximo. É impossível permanecer no amor de Deus. Permanecer é pertencer, lembra? Permanecer é pertencer, é prestar conta, é morar junto, é ser uma unidade, ser dois em um. Se nós não permanecermos, é impossível permanecer no amor de Deus sem o ato de perdoar e de ter compaixão com o próximo. E o que nós mais vemos hoje é a falta de compaixão. E o que é compaixão? Tem um filme, um vídeo na internet que está contando essa história, é um caso real, de um serial killer. O cara matou diversas mulheres. E ele fazia atrocidade com essas mulheres, lá nos Estados Unidos, fazia atrocidades. E ele foi preso. Ele foi preso e lá teve julgamento público, né? E no julgamento ele está lá sentado na cadeira e as mães, os parentes das vítimas vêm ali falar as últimas palavras, porque ele vai ser condenado à morte. E eles vêm falar as últimas palavras para ele, né? Pro serial killer. E ele tá lá sentadão assim, ó, e com a cara assim olhando. Aí vem uma mulher com a cara assim furiosa e ele fala: você destruiu a minha vida, você tirou o que eu mais tinha de precioso, você roubou os meus sonhos. E a mulher aqui, esbravejando, falou: eu te odeio do fundo do meu coração, que você queime nas profundezas do inferno. E ele tá assim, ó, olhando pra cara dela e rindo. Aí vem outro também e fala um monte de atrocidades contra ele. Aí vem um tiozão. Você viu isso? Aí vem um tiozão, cabelão. Aí ele fala assim: meu, você tornou a minha vida muito difícil.
Porque eu preciso aplicar o que minha fé me ensina. E a minha fé diz que eu tenho que te perdoar. E eu te perdoo. E o serial killer chora. Ele chora. Então, o exemplo o fruto que esse cara deu, o que aconteceu no coração daquele homem que praticou aquelas maldades, ninguém pode falar, mas o que os olhos dele expressou ali foi que ele se arrependeu de alguma coisa. Ele se arrependeu de alguma coisa. E aquele perdão não veio daquele homem. Porque é impossível, gente, eu sempre falo isso, é impossível, a gente precisa estar preparado para tudo. Precisa estar preparado para tudo. E é impossível a gente prever a nossa reação diante da maldade de alguém. É impossível. Então, assim, na hora da reação, na prática de alguma maldade, a gente não mede força, tamanho, habilidade, nem nada. É por isso que eu defendo que a gente precisa estar preparado para tudo. Mas esse homem, ao invés de... Ele teve tempo para pensar. Teve tempo. Então, você imagina esse homem orando pelo serial killer. Que o caminho do perdão, às vezes, ele é bem demorado. O caminho do perdão, ele vai ser um trajeto, às vezes, árduo. Um trajeto doloroso. Você, eu já falei isso aqui, o melhor caminho é orar pela pessoa. E a gente começa a oração, vai falar com Deus e falar, Pai, essa pessoa não merece, essa pessoa me tratou mal, essa pessoa faz isso, faz aquilo. No segundo dia você já começa a trocar as palavras, daqui a pouco você está orando, expressando amor pela pessoa. É isso que o perdão de Deus faz com a gente, porque quando Jesus vai dar a instrução lá em Mateus sobre a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, Pai, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores assim como o Senhor. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos ofensores. A gente está falando para Deus assim, Deus, nos perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Se a gente não perdoa, a gente não tem perdão. E esse é um fruto de quem está na videira. Por quê? Viver uma vida sendo amado por Deus, sem perdoar, sem amar ao próximo, sem ter compaixão, não é uma vida de amor a Deus. Não é. E se a gente for lá na primeira epístola de João, ele vai falar isso exaustivamente, ali no capítulo 3, vai falar isso exaustivamente, ele vai tratar muito sobre isso. A quarta consequência de quem permanece firme na videira, ele tem alegria infindável. No verso 11 fala assim, ó, eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus está falando assim, ó, vocês que permanecem em mim vão viver a minha alegria. O que eu estou sentindo, vocês vão sentir também. Jesus fala isso antes de ir para o Getsemane, antes da oração final dele. E ele sabe que o que vem após aquilo ali é totalmente sofredor. Ele está falando sobre dores de parto, ele vai falar sobre... Mas e o que vem depois? E o que vem depois? Então aqui, ó, para que a alegria de vocês seja completa. Gente, é impossível ser feliz completamente aqui nesse mundo. É impossível ser feliz no mundo de dores. É impossível. Tem uma frase no livro do pastor Jonatas, livro Divinamente, que ele fala assim, não se sinta estranho por não se achar por se achar indiferente a este mundo, porque este mundo jaz do maligno. E é impossível ser um cristão completamente feliz nesse mundo de dores, num mundo de horrores. É impossível. Nós não vamos conseguir. Ah, mas eu sou feliz com Jesus. Pode falar da sua tristeza, pode falar das suas dores, porque a nossa felicidade será completa só com Ele. Quando nós estivermos com Ele. Aqui, nós não vamos conseguir. O primeiro versículo de João 14, um capítulo antes aqui, ele vai falar assim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu não, se não for
eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Ou seja, nós temos um lugar para permanecer com ele, que é nele mesmo. E é lá que a nossa alegria vai ser completa. É lá que nós vamos ter a plenitude de todas as coisas. É com ele. É com ele. O apóstolo Paulo fala assim, hoje nós o vemos, hoje nós não o vemos completamente, nós o vemos como se nós olhássemos num reflexo na água, no espelho. O espelho naquela época não era igual o que a gente tem hoje, era meio embaçado. Então hoje nós o vemos como olhando a um espelho, mas chegará um dia que nós o veremos face a face, e nós o veremos como ele nos vê. Ou seja, nós o veremos completamente, e nós vamos ver Deus de forma extraordinária, que ninguém nunca viu. E nós vamos ter isso para sempre. E só lá a nossa alegria vai ser completa. Só lá. Em Hebreus vai falar que a promessa dele é que entra no gozo da minha felicidade. Então é impossível ser feliz num mundo de dores, completamente. Nós somos felizes por causa da promessa futura que nós temos, e não aqui. E por que precisa enfatizar isso? Porque as pessoas estão procurando o evangelho hoje para ser feliz. E não vai encontrar esse evangelho de felicidade. Não vai encontrar esse evangelho de zona de conforto. Não vai. As mensagens que estão pregando hoje é completamente contrário ao que Jesus ensinou. Porque as pessoas falam assim, não, se você buscar a Deus, as portas do céu vão se abrir ao seu favor. Vai para a chuva cair. Não tem outra coisa para acontecer. O nosso favor que vem do céu é Jesus, só. Só isso. Não tem outra coisa. Então, a gente estava ouvindo ontem sobre a igreja perseguida. Gente, o pior termo que existe é esse, igreja perseguida. Não existe igreja perseguida. Existe a perseguição da igreja. Nós somos a igreja é perseguida. E tem irmãos, eu já contei isso para vocês, e tem irmãos hoje que vivem em outros lugares, em outros países, que a fé deles é baseada em um versículo, porque eles nunca viram a Bíblia. Tem irmãos hoje que vivem de forma escondida. Na Coreia do Norte, que é fechado pelo cristianismo, existe cerca de 70 mil cristãos que ninguém sabe que eles são cristãos lá. São cristãos que vivem de forma invisível. Olha a história que a gente ouviu ontem. Na escola, o professor falou assim, lá na casa de vocês, os pais de vocês têm sempre um livro preto, um livro grande, preto, cheio de palavras. Eu quero fazer uma gincana com vocês. Quem achar, vocês não falem para os seus pais, mas vocês falem para mim e eu vou dar uma nota para vocês. E aí uma menina foi, procurou e achou o livro preto, a Bíblia, na casa dos pais, que estava escondido, porque os pais não podem falar para os filhos que é cristão, senão o filho abre a boca. Aí a menina chegou em casa e falou, professor, eu achei o livro preto, estava escrito assim, 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 lá na casa dos meus pais, estava muito bem escondido, mas eu consegui achar. A professora denunciou, chamou a polícia foi lá na casa dos pais, prendeu os pais, essa menina nunca mais viu os pais. Por quê? Porque eles eram cristãos. E lá não pode ser cristão. Porque é proibido lá. Então, o que nós vivemos hoje aqui não é nem sombra. E esse povo, vai perguntar para eles são felizes da forma que eles vivem. Eles se alegram em ver uma página da Bíblia. É assim que eles se alegram. Pode deixar ela aí. Não. Daqui a pouco ela tá andando, você não vai segurar mais ela. Falando também. A quinta consequência de permanecer em Jesus. E aí eu quero ler com vocês aqui. Do verso 12 ao 17 está escrito assim. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos,
porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que lhe pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. A quinta consequência de permanecer em Jesus é distribuir o amor de Cristo a todos. Esse é o maior fruto que a gente pode dar. Então, a gente passa aqui, se a gente fizer um panorama do que a gente falou aqui, que a gente viu, um dos sinais dos frutos de Jesus é quando Deus tira algo de nós. O segundo sinal de permanecer em Cristo, as nossas orações são respondidas. E se a gente não recebe, Tiago vai falar, vocês oram e não recebem porque vocês estão orando errado. Vocês estão orando pedindo para os seus próprios bens, para os seus próprios desejos, Tiago fala. Por isso que a gente não recebe. A terceira, a gente ser amado por Deus. Por que as pessoas estão sofrendo hoje de ansiedade, depressão, de síndrome do pânico? Porque elas não têm certeza do que sentem por ela mesmo. As pessoas não conhecem o amor verdadeiro de Deus. A alegria infindável. Não é normal se sentir feliz neste mundo. Não é normal para um cristão se sentir feliz nesse mundo. O normal do cristão é ser feliz pela promessa futura. Nesse mundo aqui, se você vê um cristão falar assim, olha, eu não preciso de mais nada porque Deus já me deu tudo aqui, pode ver que tem uma vírgula ali, está errado. Vai estar errado. E a quinta consequência é que nós distribuímos esse amor. Então, o que Jesus fez por nós, nós fazemos pelos outros, nós fazemos pelo próximo. E não existe um fruto melhor do que isso. A gente pega qualquer fruto que a gente pega, assim, vai pegar um fruto pequeno, uma laranja. Quantas sementes tem dentro de uma laranja? Então, de um fruto, quantos frutos aquele fruto pode dar? Sabe? Então, assim, muitas vezes a gente não vai ver o fruto que a gente está dando. Muitas vezes a gente não vai ver o fruto da semente que a gente está lançando. Mas o que importa é a gente permanecer lançando as sementes. Permanecer firmados na videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu assinar aqui. Eita. Cuba. Cuba está lá em Portugal. Bastante gente, glória a Deus. Vamos orar? Que essa palavra ela possa frutificar em nós. Eu quero fazer um desafio com vocês. Leem de novo João 15 durante essa semana. Se vocês lerem pelo menos uma vez por semana, vocês vão ver que a cada dia vai acrescentar algo a mais ali. Nossa, esse ponto aqui me pegou. Esse ponto aqui me pegou. Se vocês lerem e prestar atenção na palavra permanecer, a cada vez que ela aparece, vocês vão ver que é uma consequência de estar em Jesus. Vocês vão ver que o permanecer e o pertencer ali vai estar assim, ó, um lado a lado ao outro. Se nós pertencemos, nós damos fruto. Se nós não pertencemos, nós não conseguimos dar fruto. Porque aí nós vivemos da nossa própria natureza. E isso é impossível viver com a nossa própria natureza em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa mensagem. Oramos para que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a alegria verdadeira que é permanecer em Ti, que é pertencer a Ti, Pai. Senhor, eu oro para que os nossos corações não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos, Senhor, meu Deus, crescer em entendimento, crescer, meu Deus, na Tua presença, crescer em amor ao próximo. Ensina-nos a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Ensina-nos a amar ao próximo assim como o Senhor nos amou. Eu oro para que os nossos corações recebam essa palavra como uma terra fértil e que o Senhor possa nos usar para frutificar a Tua semente na vida dos nossos irmãos, na vida do próximo. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.